Olá, começa agora mais um programa Meu Querido Pet. E hoje o assunto é muito interessante. A substância que é extraída da cannabis sativa, planta popularmente conhecida como maconha, vem enfrentando uma série de impeditivos legais e de preconceito no Brasil. As dificuldades criadas têm feito com que pacientes não tenham acesso a medicações provenientes da planta. E com isso, alguns animais que também precisam de medicação nesse sentido enfrentam problemas. Para falar sobre esse assunto muito importante, a gente está aqui hoje com a doutora Kelly Moura, ela que é especialista no tratamento de animais com terapias utilizando a cannabis, né? Doutora, primeiramente queria dizer que eu estava muito ansioso para essa entrevista, é um assunto que a gente queria falar muito aqui, porque eu mesmo tive experiências de animais da ONG que foram tratados com esse tipo de medicação, positivamente, a gente vai falar sobre isso hoje, mas para começar eu queria que você cumprimentasse o nosso público. Olá, obrigada pela oportunidade, né? E é um prazer aqui, né, ter esse espaço para poder falar de um assunto tão importante, um assunto envolto com tanto mito, né, com tanto tabu. Então hoje a gente vai falar um pouquinho disso para esclarecer para a população. E sem tabu, estejam preparados para a gente falar aqui do ponto de vista científico, medicinal, isso né, mesmo. E dos benefícios. E para começar isso, acho que a gente podia discutir essa questão do preconceito, né? Infelizmente, falar sobre a maconha ou a cannabis sativa, ou como vocês costumam falar, a cannabis medicinal, né, que é o tratamento que vocês fazem, enfrenta preconceitos, principalmente porque as pessoas relacionam essa planta, essas substâncias, com aquela substância que é utilizada hoje no tráfico ilegal e que as pessoas utilizam na maioria das vezes para recreação. Queria que você explicasse para a gente qual que é a diferença da medicação utilizada nos animais para esse tipo de droga. Totalmente diferente, né? E aí, tanto para o ser humano, né, iniciou-se, né, a difusão do uso da cannabis medicinal, ela foi em primeiro lugar mais difundida na medicina humana, né? E posteriormente na área veterinária é uma coisa ainda muito recente. E aí, baseado na diferença, né, as pessoas associam muito a questão da ilegalidade, né, da maconha em si, da droga, né, do uso recreativo que ainda, né, não está legalizado no país, que ainda é proibida, e aí as pessoas associam que ficam com medo, achando que vão dar uma droga para o seu animal, que está incorrendo em crime, né? E são coisas totalmente distintas, né? A planta, a cannabis em si, está mais que comprovada, ela é estudada há milhares de anos. A gente não está falando isso de coisas recentes, não. A gente tem relatos de mais de 3.000 anos antes de Cristo. Já tem, né, na literatura bem antiga dos nossos antepassados, o conhecimento dos antigos egípcios. Então, assim, é uma planta que já é utilizada pelos nossos antepassados para esse uso medicinal. E aí, infelizmente, né, com o passar dos anos, teve toda essa questão lá nos Estados Unidos, né, que veio com a história de proibir o álcool, e aí com isso, com a proibição do álcool, depois que liberou o álcool, eles focaram, né, na proibição da maconha, que era usado lá pelos latinos, e isso acabou, né, vindo de uma forma muito pesada, né? De forma cultural. Exatamente, né? Uma forma cultural. Então, a gente hoje aqui não está para discutir sobre o lobby da descriminalização da maconha, não é o nosso, né, o foco hoje da questão, mas infelizmente esse assunto vem muito impregnado, né? Porque se mistura, né, a importância, acaba se perdendo a noção da importância da planta em si, do poder medicinal que salva vidas, né, que salva famílias, que traz qualidade de vida para tantas pessoas e quantos animais, né? Então, oportunidades que são perdidas muitas vezes pelo preconceito, mas o Brasil recentemente avançou um pouco nisso porque uma portaria, uma norma da Anvisa autorizou o uso dos componentes da planta cannabis sativa em terapias para humanos, mas uma coisa chamou a atenção, que essa mesma normativa, ela frisou que isso seria proibido o uso nos pets, ao mesmo tempo que autoriza para humanos, ela proíbe o uso nos animais de estimação. Por outro lado, né, uma junção de legislações, de interpretações legais, permite que o veterinário, que hoje é a autoridade para conduzir um tratamento veterinário, hoje o veterinário pode conduzir o tratamento
oferecendo esse tipo de medicação, mesmo sem aprovação da Anvisa, uma vez que quem comanda esse serviço é o setor de agropecuária. Isso, alguma coisa nesse sentido. Perfeito. E aí eu queria que a senhora, diante deste novo cenário, falasse, esses impedimentos legais que foram criados, eles têm dificultado o trabalho de vocês veterinários e o que a senhora acha que precisa ser feito desse ponto de vista legal para permitir mais acesso a esse tipo de tratamento para as pessoas? Informação, né? Voltamos a falar que o grande problema da proibição ou da liberação está relacionado à ignorância, à falta de conhecimento das pessoas. E da mesma forma que você falou sobre essa portaria aqui da Anvisa, há pouquíssimo tempo atrás já tinha uma liminar que estava proibindo no Brasil a compra, né, de seres humanos mesmo, para uso humano, tinha proibido. Aí daqui a pouco vem outro juiz e derruba. Então fica essa luta, né? Há anos a gente fica nessa coisa de proíbe, libera, proíbe, libera. E aí, dentro da área veterinária, é o que você falou, não tem nada que regulamente. O Ministério da Agricultura não libera, a Anvisa também joga para eles, e aí fica nessa discussão. Ninguém quer assumir ali e falar assim, vamos regulamentar, né, o comércio, né, mas ao mesmo tempo que fala, não está regulamentando, não fala assim, a lei veio autorizando o médico, né, para o humano, mas ela não veio abraçando essa área da medicina veterinária. Só que dentro da minha profissão, dentro da legislação, dentro do regulamento, no Código de Ética, ele fala que o veterinário ele tem por obrigação buscar todos os tipos de terapia para promover o bem-estar do seu paciente. Então, baseado nisso, eu não estou preocupado com a lei que não regulamenta, eu estou baseada no que me autoriza. Então, eu vou atrás, né, das ferramentas, a gente vai dando essas desviadas dentro dessa legislação. Não tem nada que me autorize, mas também não tem nada que efetivamente me criminalize de prescrever e tampouco do tutor comprar. Então, a gente atua nesse limbo da legislação. E essa prescrição que você faz hoje é justamente porque existem bastante estudos que comprovam a eficácia desse tipo. Você pode falar, resumidamente? A gente tem mais do que, né, a gente tem milhares de trabalhos que comprovam a eficácia, muito mais na medicina humana, né, tem muito mais estudo na medicina humana, mas se você jogar no PubMed, né, que é um artigo de busca de trabalhos acadêmicos, se você jogar cannabis medicinal para pets, assim, você vai ter inúmeros trabalhos que já relatam e já comprovam essa eficácia. Então, baseado nisso, né, como já está comprovado que é uma terapia eficaz e que tem aplicabilidade para algumas, na verdade, diversas situações, e que dentro da nossa prática você vai estudando e você vai verificando que às vezes a terapia convencional, né, então você vai lá e utiliza a medicação convencional que existe na farmácia e você não está tendo um resultado efetivo, a gente, como profissional, tem obrigação, sim, de buscar outras ferramentas para trazer esse bem-estar para o paciente. Legal. Doutora, o assunto está muito importante, está muito interessante, a gente tem que falar muito sobre esse assunto ainda hoje, mas eu vou precisar chamar um rápido comercial, e antes do comercial eu queria que você acompanhasse com a gente uns vídeos que a gente coletou da internet que mostram o que os animais estão aprontando por aí. Confere com a gente. Vamos lá. Chicken. Vamos lá, ó. Ele é capaz. And
Pessoal, eu tô aqui em Suzano com uma excelente notícia para nossa cidade. A melhor escola de cursos voltados para a área veterinária do Brasil chegou na nossa região. E ninguém melhor do que uma veterinária, a doutora Rebeca, para falar desse curso para vocês. Os módulos do curso têm foco em internação veterinária, porque é a área de maior empregabilidade no mercado. Aqui você vai ter uma vivência prática intensa, supervisionada pelos veterinários mais capacitados da região. E olha só, as primeiras 50 pessoas que se matricularem ganham um curso introdutório de medicina equina. Clique no link abaixo e saiba mais. A Rede Auto Tietê é multiplataformas e também um portal de notícias. Digitando portalredeautotietetv.com.br, você tem acesso a todas as notícias do Auto Tietê. Links, conteúdos exclusivos e dicas de arquitetura com a Renata Dias. Tudo que movimenta a nossa região e é destaque no mundo, passa por lá. E sabe o que é melhor disso tudo? É que você pode assistir a TV ao vivo, diretamente no nosso portal. Acesse e conheça Rede Auto Tietê, a nossa TV. Voltamos com o programa Meu Querido Pet. O assunto de hoje muito importante, a gente está falando do uso da maconha em tratamentos voltados para animais. Um tema aí que envolve muito preconceito, envolve questões legais, mas também envolve muita saúde e bem-estar para os pets, porque existem comprovadamente casos que estão avançando nesse sentido. E já que a gente está falando de casos, doutora, antes da gente continuar a nossa conversa, eu queria te mostrar um vídeo do Caramelo, que ele é um cachorrinho da ONG, muita gente não sabe, mas ele foi pego da rua sem andar. E hoje ele tá muito bem, eu vou mostrar no vídeo e depois eu comento um pouco mais, olha Legal, só. vamos lá. Olha, você viu que legal? E o Caramelo, ele foi tratado, entre as terapias que ele fez uma terapia com cannabis também. Ele passou, né, com o fisioterapeuta, que é o Dr. Paulo, apareceu aí, passou com a acupuntura também, e também o tratamento com cannabis que ele fez com bastante tempo. Ele saiu daquela condição de vegetal e voltou a andar. Hoje ele está muito bem ainda, inclusive esperando por adoção. A gente não sabe se o caso dele era um problema neurológico, o que era, mas é muito interessante como você vê nitidamente o avanço de um pet, né? Sim, é até importante, às vezes as pessoas elas não entendem como, né, o porquê a planta, né, como faz, por que tem essa ação medicinal, mas eu vou explicar rapidinho, só para as pessoas entenderem o que acontece. A gente, né, nós, todos os animais, mamíferos, répteis, aves, todos nós temos um sistema que chama endocannabinoide. Ou seja, como assim endocannabinoide? Que sistema é esse? Todos nós temos um sistema que produz esses canabinoides dentro da gente. E é um sistema, assim como o sistema circulatório, sistema cardíaco, sistema pulmonar, sistema tegumentar, é um sistema. E aí, uma vez que esse organismo está em harmonia, ele está produzindo esses endocannabinoides, é um indivíduo que está em equilíbrio, ele está saudável, né? Uhum. Então, todos nós temos esses endocannabinoides. Em algum momento, quando ocorre uma desordem no nosso organismo, é que se instaura a doença, a inflamação, a dor. E aí, a medicação, né, a cannabis, ela vem para quê? Para reequilibrar esse organismo. Então, quando você administra o óleo, né, geralmente a gente vai falar sobre isso, as formas, mas geralmente é uma medicação de via oral. Quando você administra para o animal ou para a pessoa, a gente já tem esses receptores, né? Então, uma vez que a gente já tem esse receptor interno, ele vai ter uma resposta para aquilo que está em desordem. Por isso que é tão eficaz. Uhum. E aí, esses receptores, Lisandro, eles têm maior, afinidade por sistema nervoso central. Por isso que a gente vê casos assim, por isso que a gente fala, nossa,
casos de cannabis para convulsão, né, para epilepsia, a gente vê casos para crianças com autismo, idosos com Alzheimer. Por isso que a gente tem tanta resposta positiva para desordens de sistema nervoso central. Então, nesse caso que você deu exemplo do caramelo, provavelmente a gente não sabe se foi uma sinomose ou se foi um trauma, mas provavelmente era algo de sistema nervoso. E aí, como é uma medicação que tem uma mega afinidade por esses receptores, a gente vê uma ótima resposta. Então, você não sabe qual foi a causa, mas você entrou com a medicação e viu um resultado excelente. Às vezes até milagroso, né? Que você olha e fala, um animalzinho às vezes que não tá andando, às vezes um animal que tem convulsões horrorosas, e depois que você começa a utilizar o óleo, você vê uma melhora que o animal realmente volta para a vida, a ter qualidade de vida, né? É um avanço fantástico que surpreendeu todo mundo que viu aquilo. E uma coisa que gera muita dúvida, às vezes, nas pessoas que têm assistido, é que tem hora que a gente fala cannabis, tem hora que a gente fala canabidiol, daqui a pouco alguém fala que precisa tirar o THC ou incluir o CBD. Explica o que... Você já me explicou nos bastidores, mas explica pra gente aqui qual é a diferença da cannabis pro canabidiol, pro THC. É que, na verdade, são nomenclaturas, né, que às vezes a gente fala, a grande maioria fala, eu faço uso de canabidiol. Mas a gente tem que pensar que nesse extrato, nesse óleo que a gente manipula, né, que a associação que a gente compra para dar pro animalzinho, dentro dessa medicação, ela não tem só o canabidiol. O canabidiol é um dos compostos que existe na planta, mas na planta existem mais de 300 princípios ativos. Dentre eles, um dos mais importantes é o CBD, que é o canabidiol. Mas a gente tem o THC, e aí a gente tem inúmeros fitoativos ali dentro da planta. Então, eles são dos mais significativos, mas eles não são únicos. Então, você não usa isolado. Na verdade, a gente usa toda, né, essa gama, essas propriedades que tem dentro da planta. E aí, doutora, como que é a forma de apresentar isso para o pet? Como que você oferece? Você falou de óleo, é sempre em gotas ou existem outros caminhos? A forma mais fácil, mais usual, realmente é a forma apresentação em gotas, né? Então, geralmente, a gente compra da associação em forma de conta-gotas mesmo e administra via oral para o animalzinho. É ideal, né? O mais adequado é que se faça direto na boquinha, né? Então você pode levantar a gengiva e aplicar na boquinha, mesmo não precisa fazer ele engolir, né? Não é algo forçado. E até porque geralmente são poucas gotas. Pela mucosa mesmo, ele já faz o entrou efeito. Em contato com a mucosa já é o suficiente, né? Então eu brinco com os clientes, não precisa enfiar a goela abaixo. É só entrar em contato com a mucosa que já tá bom. E tem outras formas também que não são tão usuais, mas se for necessário, é a forma intrarretal, né? Também pode ser feita. Às vezes um animal numa crise epilética, às vezes convulsiva ali, você pode fazer, porque aí dá medo dele estar convulsionando e você fazer no momento, né? Então pode fazer intrarretal. E tem formas hoje tópicas também. Então a gente também tem essa propriedade terapêutica para cicatrização, para queimadura. Então hoje a gente também tem pomadas, né? Para tratamento à base também das propriedades da planta. É bem legal. Bacana. No caramelo em especial a gente usou esse óleo. Tinha que pingar na língua dele, acho que 2 vezes por dia. E durante um bom tempo a gente fez isso. Foi bem positivo o resultado. E no seu dia a dia, lá na clínica, nos atendimentos que você faz, quando que você utiliza mais? Quais são os sintomas, as doenças que são mais combatidas através da cannabis medicinal? Eu fui buscar essa terapia porque eu sou formada também em oncologia, né? E eu ficava muito frustrada, às vezes, com meus pacientes oncológicos, que às vezes determinados tipos de câncer, o tratamento convencional não estava sendo suficiente. E aí eu comecei a buscar, né, tratamentos aí complementares e foi o que eu conheci. Então eu vejo uma ótima resposta para desordens de sistema nervoso central. Então, animalzinho com sinomose, animalzinho idoso, sabe aquele animalzinho que vai ficando velhinho, que começa a ficar caduquinho, começa a parar no canto da parede, ou à noite vocaliza, troca o dia pela noite. Então esse paciente tem uma resposta muito boa, né? Pacientes também que já passaram por trauma, controle de dor, paciente oncológico também, né, pacientes com artropatias, né, então hoje é muito comum os animaizinhos ter problema de displasia, ter problema articular, então essas são as principais aplicações, mas é o que eu te falei, como é um sistema que a gente tem receptores no corpo inteiro,
Então, ela tem aplicabilidade para praticamente todas as doenças. Gatinhos com FIV-FeLV vai aumentar a imunidade, animalzinho com PIF. Então, assim, é um tratamento que realmente ele vem para complementar, na verdade, né? Então, às vezes você não precisa usar também só para tratar. Você pode usar para prevenir que esse animal fique doente. Então, ele também é preventivo. E na maioria dos casos, sempre coisas ligadas ao sistema neurológico, sistema nervoso central, né? Ele tem uma melhor resposta, né? Mas pode usar para tudo, né? Mas a cannabis, por exemplo, é capaz de combater um vírus da sinomose que é tão frequente? Ele não, na verdade, não é a medicação em si que combate. Não existe uma medicação para sinomose, por exemplo. Por isso que é uma doença tão difícil de lidar. Sim. Porque a gente não tem uma medicação que você compra e vai combater a sinomose. Mas ela vai dar o quê? Ela vai dar o aporte para que esse organismo, o próprio organismo do animalzinho, consiga combater o vírus. Por isso que ela é muito importante. Porque lembra que eu te falei do sistema de equilíbrio do animal? Sim. Então, se você entra com a cannabis com o animalzinho que está sofrendo essa agressão viral, ele vai ter mais resistência, a imunidade dele vai estar melhor. Com isso, ele tem mais chances de resistir, de conseguir vencer essa doença que é tão fatal, né, na nossa área, né? Legal, doutora. O nosso tempo é curto, mas eu não queria encerrar isso sem que a senhora falasse um pouco dessa rotina das pessoas que procuram a senhora na hora de comprar a medicação cannabis. Eu, particularmente, quando eu precisei para o caramelo, foi bem difícil. A gente dependeu de algumas autorizações que envolvia judiciário e tudo mais. Hoje, como é que tá? É fácil as pessoas terem acesso a esse tipo de medicação? É importante sempre procurar um médico veterinário que esteja apto, né, habilitado a prescrever, né? E também faltou falar só uma coisinha, de maneira alguma, gente, façam o uso da forma de inalar no animal, tá? Pelo amor de Deus, a forma recreativa de uso pessoal não vai trazer benefício nenhum para o seu animalzinho. Então, nunca, jamais inale a fumaça no seu animalzinho, porque isso é totalmente prejudicial, tá? Então, hoje a compra é através de associações, então o médico prescritor vai fazer a receitinha, vai passar o telefone, o contato das associações, o tutor vai mandar a foto da receita, a associação vai enviar e normalmente recebe em casa tranquilamente. Então não tem muita burocracia não, tá bem tranquilo. Melhorou o processo. Melhorou agora, muito. Né? É que realmente quando a gente precisou foi antes desse processo da Anvisa que teve recentemente aí. Ó, o programa ainda não acabou. Eu quero convidar você para assistir junto com a gente agora o quadro Meu Pet na TV, que são as fotos que os nossos telespectadores mandaram para a gente para aparecer aqui na telinha. Vamos conferir. Lá. A Rubiane é a tutora do Eros. Ela contou que após terminar um casamento de 12 anos, ela visitou uma campanha de adoção de animais em Mogi das Cruzes. E lá ela conheceu o Eros, que segundo ela, era o filhote mais rejeitado entre os irmãos. A Rubiane se apaixonou por esses olhos azuis do Eros e eles já completaram 6 anos vivendo juntos. E olha que história incrível. Esse aí é o Thor, um cãozinho de quase 15 anos traqueostomizado. A Regina de Suzano, que é a tutora dele. Ela contou que o Thor, que teve até uma festa de aniversário neste ano, foi adotado pela família aos 2 meses de idade. Recentemente, ele enfrentou uma paralisia de laringe, algo raro, mas a Regina não mediu esforços para ir para longe buscar todo o tratamento que o Thor precisava. Ele passou pelo procedimento de traqueostomia, o que exige cuidados especiais, mas hoje a Regina e esse idosinho vivem muito bem ao lado dos seus irmãos pets. E essa foto veio de longe, lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Esse trio gaúcho é pura amizade. O Guilherme Lora é o tutor da Meg, de 3 anos, e do Fitz, de 1 ano. Eles ilustram e fecham o nosso quadro Meu Pet na TV de hoje. Olha que legal as fotos que a gente recebeu aqui nessa semana e você também pode aparecer por aqui. Para isso, é só você publicar lá no Instagram a sua fotinho e marcar o @RedeAutoTTV e também a hashtag Meu Querido Pet. Daí você aparece aqui na telinha com a gente. Doutora, queria agradecer muito a sua presença. Esse é um assunto que eu acho que foi esclarecedor e trouxe muita consciência para as pessoas que estão assistindo a gente.
Para finalizar, eu tenho certeza que tem muita gente que quer falar com você ainda. Deixa as suas redes sociais da clínica para as pessoas conhecerem um pouco mais o trabalho de vocês. Fica à vontade. Obrigada pela oportunidade a todos. Quem se interessar, quem tiver um animalzinho que precisa dessa terapia ou precisar de alguma informação, pode seguir o nosso arroba no Instagram, né? República dos Pets _. E pelo Facebook também, República dos Pets, tá? Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. Agradeço demais essa oportunidade. Igual eu falei, esclarecimento, né? A educação, ela evita a ignorância. Então a gente está aqui para isso, para disseminar o conhecimento e derrubar esses tabus, né? Informar para transformar. Isso mesmo. E aqui a gente encerra um quadro de entrevista do programa Meu Querido Pet. A gente vai para um rápido comercial e tem mais programa depois. Paiol Centro Veterinário e Pet Shop. Quando eu falo de centro veterinário, eu estou falando de um lugar completo para receber o seu pet e para oferecer todos os produtos e serviços. Sabe por quê? Porque a Paiol, em primeiro lugar, ela é clínica. Ela tem consulta, vacina, exames laboratoriais, raio-x, ultrassom, tomografia, internação e cirurgia. Ela tem serviços também como banho e tosa, táxi dog e medicação. E a Paiol não podia deixar de ser loja também, com venda de ração, acessórios, brinquedos, casinhas, caminhas para vários tipos de pet. A Paiol, olha, ela tem dezenas de unidades. Eu estou aqui em Suzano, mas no Alto Tietê, além de Suzano, ela tem Ferraz, Mogi, Itaquá e muitas unidades espalhadas por São Paulo inteiro. Se você quiser saber onde tem uma Paiol pertinho de você, é só você entrar nas redes sociais ou ir lá no site que você encontra todas as unidades inscritas lá. Lembrando que a unidade de Itaquá também tem um hospital 24 horas e fica pertinho ali do shopping de Itaquá. Paiol Centro Veterinário e Pet Shop. Amor pelo seu pet. Eu quero falar com você, empresário, você comerciante, você profissional liberal. Você já conhece o projeto #TV na Rua Suzano? É um grande painel que fica lá na Rua Baruel, altura do número 434. Que, aliás, se você passar por lá, pode tirar foto, marcar a gente e você vai ter uma ideia de como o seu produto vai ficar exposto ali na região. São mais de 2.000 visualizações mensais, onde você dará ao público acesso ao seu produto, ao seu serviço. Você gostou? Entre em contato através do nosso WhatsApp 939 40 50 53 939 40 50 53 e tenha a sua marca exposta no maior painel digital da região. #TV na Rua Suzano. Começa agora mais um Boletim Pet, as principais notícias da causa animal passando na sua telinha. Aviários ficam submersos após fortes chuvas do estado do Paraná. O grande volume de chuva que atingiu o Paraná inundou aviários na região de 2 vizinhos, no sudoeste do estado. As imagens divulgadas nas redes sociais mostram as aves sendo levadas pela água que invadiu um dos estabelecimentos. A Defesa Civil da cidade, o Corpo de Bombeiros, além de uma rede de voluntários, atuaram na ajuda às famílias atingidas na região. O Rio Giral transbordou e casas, comércios e ruas ficaram submersos. Inúmeras famílias foram forçadas a deixar suas residências em busca de segurança. Segundo o portal Sou Agro, ao menos 3 aviários foram completamente inundados. O número de aves que morreram nessa tragédia chega na casa dos milhares. Comissão aprova a política de proteção e bem-estar aos animais domésticos. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que obriga proprietários de animais domésticos a garantir o bem-estar físico e mental do bicho de estimação, incluindo cuidados com nutrição, higiene, saúde e acomodação. O texto aprovado cria a política de proteção e bem-estar dos animais domésticos, que também torna obrigatória a identificação dos tutores e dos animais domésticos.
conforme regulamento que deverá ser editado pelo Poder Executivo. A proposta é que a nova política seja incluída na Lei de Crimes Ambientais. A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação, além da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. E olha só, 1.000 gatos foram resgatados na China antes de serem vendidos e abatidos como carne de carneiro e de porco. A polícia na China resgatou cerca de 1.000 gatos de um caminhão que seguia para um matadouro, desmantelando parte de um comércio ilícito que vende carne de gato como se fosse de porco ou carneiro, de forma fraudulenta e gerando novas preocupações com a segurança alimentar. As informações são do The Paper, um meio de comunicação estatal chinês. Agindo com base em uma denúncia de ativistas dos direitos dos animais no início desse mês, policiais da província oriental chinesa de Jiangsu interceptaram um veículo usado para coletar e transportar gatos capturados. Não há informações se esses animais tratam de bichos de rua ou de estimação, mas todos já foram encaminhados para um abrigo. Embora a China tenha leis para regular e proteger o gado e os animais em extinção, não existe uma lei geral para a crueldade contra os animais de estimação e cães e gatos em situação de rua. Grupos de direito dos animais e do meio ambiente há muito fazem campanha contra o uso de partes de animais, incluindo muitas espécies ameaçadas de extinção, na alimentação ou na medicina tradicional chinesa. E olha que preocupante, microplástico foi encontrado nas águas das nuvens, diz um estudo que foi feito no Japão. Mais uma notícia aterrorizante sobre a poluição por plástico. Os prejuízos do plástico na vida marinha já são bem conhecidos e recentemente mostramos aqui no programa o impacto que esse material causa também nos insetos. Mas um novo estudo mostra a poluição chegando nos ares também. Agora, os pesquisadores coletaram as amostras de água em nuvens de regiões montanhosas e de alta altitude no Japão, especificamente no cume do Monte Fuji. Após uma análise minuciosa, eles confirmaram a presença de microplásticos nas nuvens, provavelmente microplásticos transportados pelo ar, por meio da aerossolização. É sempre importante lembrar que a contaminação do ar por esses resíduos pode afetar a saúde, principalmente o funcionamento de órgãos como coração e pulmões. E agora, esclarecendo mais uma dúvida veterinária, você confere o quadro Dr. Pet Responde. É muito importante você falar dessa questão de vômito, porque é uma dúvida muito frequente que a gente pega na rotina clínica. Nem sempre é um vômito propriamente dito, tá? Pode ser uma regurgitação. O animal, por exemplo, comeu muito rápido além do normal, inchou muito o estômago dele. O que vai acontecer? Naturalmente ele vai querer colocar para fora, ou fazer algum tipo de exercício físico e pôr para fora. A parte das vezes a gente pensa que é uma coisa ruim, mas não é uma coisa boa. Porque se não está funcionando bem, ele tenta colocar para fora. Às vezes tem um tipo de coloração do vômito. Ele pode ser transparente, o animal pode estar intoxicado. Às vezes o vômito é marrom, com um verde que tem bile associada. A bile é produzida pelo fígado e é armazenada na vesícula biliar. Então quando o animal se alimenta, ela é liberada para fazer toda a sua ação enzimática. Então às vezes o animal vomita ela, então provavelmente deve ter alguma coisa hepática associada. Às vezes ele é bem vermelho, que é um sangue muito mais ativo. Quando tem uma hemorragia, por exemplo, no esôfago, rompeu uma artéria do esôfago, ele vai vomitar o sangue. Às vezes é muito escuro, porque o sangue já é um pouco mais passado, não é aquele sangue vivo. A importância de você saber se tem sangue no vômito ou não, por exemplo, se o animal come algum pérfuro cortante, um pedaço de vidro, uma lâmina de pressão-barba, ele vai ter um sangramento muito ativo, então isso vai despertar a sua atenção muito maior do que, por exemplo, um vômito marrom. Aqui na Rede Paiol, a gente tem também várias especialidades. Uma delas é a gastroenterologista, que ela vai fazer uma inspeção, uma varredura muito mais profunda do que um clínico geral, tá? Então, precisando de qualquer tipo de atendimento, aqui na Rede Paiol a gente está pronto para te atender. E esse foi o Boletim Pet de hoje. Você fica agora com o quadro Histórias que Inspiram. Até o próximo programa.
Ele foi resgatado das ruas à beira da morte. Na ONG recebeu cuidados. Não, eu sei então. Recebeu amor, amizade. Dizem que eles são irracionais, mas eu não acredito nisso, porque quando eu cheguei aqui ele já veio correndo direto pra mim, isso me emocionou bastante. Um filho agora, alguma hora vai acontecer, mas um cachorro a gente procurou por companhia também. O mercado de venda de cachorro é desumano, assim. Eu penso dessa forma, é desumano. Eu não compraria um cachorro, não compraria uma criança. Eu acho que eles têm o mesmo valor, então eu não compraria, eu adotaria. O animalzinho ele já vem com a castração agendada, também já vem vermifugado, então é muito importante, né? A pessoa que ela vem adotar o animalzinho, ela já sai com esse benefício, né? Tanto para o cãozinho quanto para quem vem adotar. Porque é a mesma responsabilidade, né? De ter uma criança, assim. É o que eu já havia dito, eles não são irracionais. Eles são inocentes, eles são cheios de amor pra dar, a gente também, né, amor? Então, após esses 3 meses da adoção do Pernoca, hoje a gente veio aqui visitar a ONG, para ele poder, né, rever os amiguinhos, rever onde ele cresceu, onde ele passou ali os primeiros momentos depois do resgate. E ele já saiu cheirando tudo aqui, reconheceu bastante o lugar. Os primeiros dias foram até um pouquinho tensos, né, amor? A gente ficou um pouquinho preocupada, porque como ele passou por tudo que passou, ele ficava um pouquinho triste, um pouquinho deslocado. Aí ele ficava também bastante quietinho, por mais que a gente brincasse com ele, ele brincava um pouquinho, mas já ia pro cantinho dele. Com o tempo ele foi se abrindo bastante, né, amor? Aí ele começou a correr, começou a desbravar a casa, a acabar com as coisas também, um pouquinho, com o chinelo, com as coisas. Eu acho que ele começou a sentir amor. Ele começou a sentir que, tipo assim, ele tava num lugar que ia ser aqui, ele foi muito amado, então eu acho que em casa foi uma extensão do que ele viveu aqui. E aí como a gente completou agora, né, o ciclo de vacina, viemos aproveitar por Pernoca rever os amigos, né, Pernoca? Rever a tia Rose, rever o tio Li, assim, tem sido a alegria da casa, a alegria da família, ele tem trazido leveza mesmo para os nossos dias, ele tem ensinado a gente a ser simples. Porque ele é um cachorrinho muito simples, ele faz alegria com pouquíssima coisa, né, amor? Um chinelo que a gente dá, ele faz alegria com um chinelo, uma pantufinha, o peixinho dele, que é o melhor amigo dele, o peixinho falava, não fala mais, porque ele calou o peixinho pra sempre. Ele tem sido a alegria e a leveza das nossas vidas, ele tem nos trazido muito amor. Não, Pernoca. Não, Pernoca,